Fala, Tinker! Vamos aí para a questão 5 da FUVEST 2021, segunda fase. A questão começa assim: analise a resposta imunológica à infecção do organismo pelo coronavírus do tipo SARS-CoV-2, associado à Covid-19, a variação na quantidade de vírus no organismo, os sintomas, quando presentes, e as possibilidades de diagnóstico da infecção por dois métodos, X e Y, ao longo de 20 dias após a infecção. Essa é a típica questão que você vai olhar e vai falar, puxa vida, por onde eu começo? Normalmente as questões que envolvem sistema imunológico são as questões que vocês mais enfrentam dificuldades. E a minha ideia aqui é tentar desmistificar um pouquinho esse medo, né? Esse pavor aí que alguns de vocês apresentam quando as questões são de sistema imunológico. A gente consegue observar o seguinte: nessa figurinha, a gente tem o vírus no epitélio pulmonar e fagócitos presentes. Então, existe uma mobilização de fagócitos cerca de 0 a 12 horas após a infecção aí pelo vírus no epitélio pulmonar. Em seguida, de 7 a 20 dias após a infecção, os linfócitos B, eles reconhecem o vírus e são levados a produzir anticorpos para tentar combater esse vírus. Isso, né, esse movimento do corpo aqui, ó, tudo que está acontecendo dentro do corpo após a infecção, pode ser melhor visualizado nesse gráfico. Imagina que no tempo zero a gente teve a infecção, cerca de 5 dias, né? Olha aqui o eixo X, dias após a infecção. Cerca de 5 dias após a infecção, a gente tem o término da febre e o início de outros sintomas, inclusive os quadros podem se agravar mais ou menos nesse período, ou logo após esse período. A curva de quantidade de vírus no organismo começa a reduzir na maior parte dos casos, lembrando que a taxa de letalidade não é tão alta, né, desse vírus SARS-CoV-2. Enfim, mais ou menos por volta do 7º dia, existe a produção de anticorpos. Ele diz isso pra gente aqui, ó, a partir do 7º dia até mais ou menos o 20º dia, a gente tem o início da produção desses anticorpos. Acontece que o diagnóstico pelo método X, ele também aumenta a sua eficácia conforme você tem o aumento de anticorpos, ou seja, o método X é aquele método que vai verificar a presença de anticorpos no sangue, né, do indivíduo, e assim verificar a presença ou não do vírus, a infecção ou não do vírus nesse indivíduo. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas? Letra A. Cite uma função da febre nos primeiros 5 dias da infecção por SARS-CoV-2. Olha, febre tem duas principais funções no nosso organismo, tá? Qualquer infecção que leve ao aumento da temperatura corporal, lembrando que a temperatura corporal ela é regulada pelo hipotálamo, tá? Toda infecção que leva ao aumento da temperatura corporal, ele tem duas funções. O aumento dessa temperatura pode levar à ativação das células de defesa, aumentando a eficácia da sua função, assim como o aumento da temperatura corporal interfere diminuindo a replicação viral no organismo, tá? Então, se você lembrar das duas coisas, né, das duas funções, você coloca na sua resposta. Mas se você só lembrar de uma, do tipo, eu só lembro que interfere reduzindo a replicação viral no organismo. Não, eu só lembro que aumenta a eficácia da resposta, aumenta a ativação das células de defesa para elas promoverem a resposta do corpo. Tudo bem. Se você lembrar só uma função, ele pede uma função, mas se você lembrar as duas, sucintamente você pode escrevê-las, tá? Que foi o que eu fiz aí no próximo slide, que eu já apresento para vocês. Na letra B, dos métodos citados, identifique e justifique aquele mais indicado para o diagnóstico da infecção por SARS-CoV-2 pela presença de anticorpos. Olha só, é exatamente o que a figura e o gráfico apresentam para mim simultaneamente. Ele diz para mim que linfócito B ou plasmócito, que é a célula que vai produzir os anticorpos, ela vai levar de 7 a 20 dias para começar esse processo.
E ele me diz que a eficácia do método X está aqui, ó, mais ou menos a partir do 7º dia. E tem um pico, né, gente? O pico da eficácia está aqui por volta do 20º dia. Então, sem dúvida, o método mais eficiente para verificar a infecção vai ser o método X. Segundo o gráfico apresentado, em qual dia após a infecção o diagnóstico será mais preciso utilizando esse método? Bom, a precisão será aumentada conforme eu tiver o máximo da produção de anticorpos. Então, vai ser aqui, ó, em torno do 20º dia. E na letra C, a resposta imunológica à infecção por SARS-CoV-2 pode causar inflamação pulmonar. Isso resulta em acúmulo de líquido nos pulmões, o que prejudica a troca gasosa, diminuindo a saturação de oxigênio no sangue. Como o acúmulo de líquidos nos pulmões interfere na troca gasosa? Olha, o acúmulo de líquidos vai reduzir a área de superfície pulmonar. Com a redução da área de superfície pulmonar, a gente vai ter uma menor troca gasosa, menos oxigênio vai ficar circulante no sangue. É por isso que o agravamento da doença, né, provocada aí por esse coronavírus, ela leva à diminuição da taxa de oxigênio no sangue. E a pessoa tem que ficar medindo constantemente a oxigenação. Tudo bem? E ele continua, o que acontece com o pH do sangue quando ocorre diminuição da saturação do oxigênio? Bom, se tem menos oxigênio dissolvido, menos oxigênio circulante, a taxa de gás carbônico aumenta. O gás carbônico ele se combina com a água e forma um ácido fraco chamado ácido carbônico, o que leva, né, à liberação de H+, e acaba acidificando o sangue. Então o pH acaba reduzindo. Tudo bem? Vamos ver como que seria aí uma maneira de responder. Apesar, gente, de ser uma questão que envolve tanto figura que precisa ser interpretada, envolve um gráfico que precisa ser relacionado com a figura e com o texto anterior, é uma questão de leitura de realidade. Então, alguém que no mínimo assistiu aí um jornal, né, um programa de televisão mais informativo, ou que leu alguma matéria em alguma mídia aí, revista, jornais digitais, internet, enfim, qualquer pessoa que se informou um pouquinho sobre a doença provocada por esse coronavírus, vai conseguir responder, pelo menos em parte, essa questão. Tudo bem? Eu sugiro que as respostas sejam colocadas mais ou menos assim, ó. Letra A. O aumento da temperatura está relacionado com o aumento da eficácia da resposta imunológica e também com uma redução da replicação de micro-organismos. Na letra B, você vai dizer que é o método X, em que se verifica a produção de anticorpos entre o 7º e o 20º dia, né? Entre 7 e 20 dias. E a maior precisão para obtenção do resultado será por volta do 20º dia, em que o método X vai detectar maior quantidade de anticorpos. Lembra, para responder isso daqui, eu tive que relacionar tanto o gráfico da direita, né, lá da questão, apresentado pela questão, quanto a figura da esquerda, em que ele comenta que a produção dos anticorpos acontece aí a partir do 7º até o 20º dia. E na letra C, a gente pode escrever, e aí você precisa apresentar um raciocínio mais coerente, mais lógico, tem que usar terminologia, tem que ser simplista, nada de ser prolixo, né? Falar e não falar nada, na verdade. Então, eu sugiro que uma resposta bacana aí para a letra C seja escrita assim, olha, o acúmulo de líquidos nos pulmões reduz a área de superfície, prejudicando a hematose. Com a redução da oxigenação, o gás carbônico acumula-se no sangue, levando à sua acidificação, ou seja, baixando o pH. Para questões abertas, em que você precisa apresentar um raciocínio, eu gosto muito, olha só, de frases curtas, né? Um ponto bem rapidinho aqui. E você não precisa usar muito conectivo. Às vezes, o uso de muitos conectivos relacionando os raciocínios, ele torna as questões mais confusas, as respostas, né, mais confusas. Então, se a gente acrescenta um ponto e segue com o raciocínio na próxima frase, aí no próximo período, você tem maior chance de concatenar ideias sem ser prolixo e nem confuso. Tudo bem? Então, fica aí a minha sugestão para uma resposta aberta em que é necessário apresentar um raciocínio, embora não seja um raciocínio muito complexo, é um raciocínio que precisa de clareza e simplicidade para ser apresentado.
E a FUVEST está sendo, mais uma vez, nessa questão, uma leitora de realidade. Eu sempre digo que a FUVEST, a Unicamp, a VUNESP, são provas, né, as principais provas de vestibular aí do nosso país, junto com o Enem. São provas que precisam que o aluno faça uma leitura da realidade, que o aluno tenha uma noção do que aconteceu durante o ano dele, para que ele expresse, né, o conhecimento de mundo, a visão de mundo dele nessas provas. Tudo bem? Mais uma vez, eu espero ter ajudado, gente. Um beijo. Me segue lá no canal.